Ficando na chamada Rhineland, a Península Arábica foi uma região isolada de pouco interesse que passou para ser um dos eixos da geopolítica na Eurásia a partir do século XIX, sendo hoje o oposto, uma região sensível e de extrema importância que pode ajudar na articulação da economia mundial ou simplesmente travar uma parte considerável dela. No vídeo de hoje da série Pontos Críticos, vamos falar da Península Arábica. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece e ativando o sininho de notificações. Ou então, entre nas nossas redes daqui do canal, que está na descrição do vídeo, assim você vai ficar por dentro das novidades daqui do canal. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Ficando no sudoeste da Ásia, a Península Arábica é composta pelos países de Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Kuwait, Omã e Catar, além de partes da Jordânia e do Iraque, sendo o maior país da península o Reino da Arábia Saudita. No leste da península fica o Golfo Pérsico ou Golfo Arábico para os sauditas e o Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo por navios do mundo. E no oeste, o Mar Vermelho, enquanto ao noroeste, o Golfo de Aqaba. Por fim, ao sul, o Golfo de Aden e o Mar Arábico. A maior parte da península, 90%, é composta pelo deserto arábico. Na parte ocidental fica o Planalto Nejd e as montanhas Hijaz. E na estreita planície costeira no sudoeste fica Chama, a qual ocorre como uma escarpa, isolando a região do restante da península. Tradicionalmente, para as elites sauditas, o seu maior problema tem sido o de manter o seu território pouco povoado e ainda controlar as rotas de navegação no Estreito de Hormuz e Mar Vermelho. A área do Planalto Central de Nejd é o núcleo da Arábia Saudita e abriga a capital do país, Riad, além das cidades sagradas de Meca e Medina, as duas cidades mais sagradas do Islã, que são protegidas por montanhas a oeste e banhadas pelo Mar Vermelho, sendo que a segurança dessas cidades é fundamental para a legitimidade da monarquia saudita. A Arábia Saudita é o país com menos rios permanentes no mundo, sendo que seus rios são temporários e sazonais, de acordo com o período do ano, sendo chamado de wadis. Suas reservas de petróleo ficam na parte oriental do país, o que faz com que a vasta maior parte deles seja escoado pelo Estreito de Hormuz, que é disputado com seu arquirrival, o Irã. O petróleo é tão vital para a Arábia Saudita que responde por 90% de suas receitas e 42% do seu PIB. Já no sudeste da Península Arábica fica o Sultanato de Omã, rodeado por montanhas e desertos da vizinha Arábia Saudita, Iêmen e Emirados Árabes Unidos, exceto pelo norte, onde ficam as montanhas Al-Hajar. O país, em geral, é plano. O Omã se integrou com as outras comunidades do Oceano Índico ao longo de grande parte de sua história, com poucos recursos hídricos e centros populacionais isolados pela topografia. A geografia de Omã gerou 3 núcleos distintos assim: a elite econômica cosmopolita de Muscat, separada do restante do país pelas montanhas Al-Hajar, os grupos tribais em Salalah, isolados pelas montanhas Al-Qamar, e o corpo religioso Abad em Nizwa. Tal como a Arábia Saudita, as receitas do governo de Omã dependem das reservas de petróleo e gás localizadas na região central do deserto, ao sul de Nizwa. O país fica posicionado entre as esferas de influência sunita árabe peninsular e xiita iraniana. Mascate, a capital do país, então teve que adotar uma estratégia flexível de política externa para se equilibrar entre as duas potências regionais. E para isso, as suas elites sempre precisaram buscar aliados externos mais poderosos do que os seus rivais para se manter independente. Antigamente com o Reino Unido e hoje com os Estados Unidos, que ajuda o país a manter a sua soberania e proteger ela da influência saudita e iraniana. Esse é um exemplo clássico dos casos em que um país precisa aceitar alianças profundas com potências distantes para poder manter, ironicamente, a sua soberania, pois do contrário ou se veria invadida pelos vizinhos
ou rachada por conflitos indiretos dos vizinhos. Outro país importante são os Emirados Árabes Unidos, que, diferente dos vizinhos, não tem a economia fortemente dependente diretamente do petróleo e do gás, apenas indiretamente devido à sua posição geográfica de tráfego desses produtos e da relação comercial que eles têm com a economia dos vizinhos, sendo também um ator diferente por ter explorado o seu setor turístico, bancário e de alta tecnologia para poder evitar a dependência do comércio com os vizinhos e, por consequência, se tornar um refém indireto das volatilidades do petróleo. A península fica numa das orlas da chamada Rhineland, a área costeira da Eurásia, que incluem as bordas da Ásia, Europa e África. Assim, a Península Arábica desempenha um papel relevante devido à sua localização estratégica e dos seus recursos energéticos. A sua localização geográfica coloca ela na junção de 3 continentes, a Ásia, Europa e África, num ponto de intersecção central da Rhineland, o que acaba incidindo sobre o controle de rotas de comércio que são vitais para o planeta. Por isso, a estabilidade regional na política da Península Arábica é de interesse global, pois a sua influência nas exportações de petróleo, na segurança energética, no tráfico material marítimo e de outros ativos financeiros faz com que conflitos nessa região ou eventuais focos de instabilidade acabem afetando de forma pesada o mercado global de energia e, por consequência, a economia mundial. Essa sensibilidade é acrescida ainda com o fator religioso. A Península Arábica é um importante centro religioso, pois abriga as cidades sagradas de Meca e Medina para o Islã. Isso confere à região um grande poder de influência sobre o mundo muçulmano. Porém, apesar desse apelo, o problema da península é sua composição artificial, não sendo de estados orgânicos que conseguem manter a sua existência de forma que se mantenham naturalmente, o que exige das lideranças locais um esforço enorme e constante apoio de potências maiores e distantes que sejam as fiadoras de sua existência, pois caso isso seja eventualmente perdido, provavelmente levaria ao surgimento de diversas forças menores que iriam eclodir regionalmente. Essa artificialidade se dá porque foram nações criadas pela força de impérios europeus no período que se seguiu ao colapso do Império Turco-Otomano, que dominou a região por muito tempo. O fim do Império Otomano após a Primeira Guerra Mundial preparou o terreno para a Casa de Saúde unificar o território que se tornou a Arábia Saudita em 1932. A partir da união de diversos reinos e principados, sendo sua existência possível somente graças aos colonizadores britânicos. O Iêmen ao sul da península, na prática, são 2 estados diferentes, com o Iêmen do norte e o Iêmen do sul possuindo identidades e culturas extremamente diferentes e mutuamente hostis uma à outra. O petróleo tem sido a chave da riqueza e da influência saudita. Desde a descoberta do petróleo e gás natural em 1936, esses recursos têm sido as principais exportações e fontes de riqueza do país. Uma província oriental agitada abriga a maior parte das reservas do país e torna a Arábia Saudita vulnerável à invasão pelo norte e pelo Golfo Pérsico. Já os Emirados Árabes Unidos são uma federação de 7 emirados, cada um tendo seu próprio governo que foi formado a partir de 1971, a partir da independência do Reino Unido. Essa federação é frágil e os Emirados frequentemente disputam recursos, influência e poder entre si. Assim, para entendermos o dilema do equilíbrio de poder por entre as nações da Península Arábica, temos que entender o papel do colonialismo britânico na região, porque sem a presença do Império Britânico, eles dificilmente teriam a configuração que tem hoje. A Grã-Bretanha reforçou seu controle sobre o Golfo ao se tornar protetora de Ibn Saud, o governante de Najd, no centro da Arábia, contra os turcos. Essa relação próxima entre a Grã-Bretanha e a Arábia Saudita foi posteriormente confirmada em um tratado de 1924 que reconheceu o status especial da Grã-Bretanha no Kuwait, Bahrein, Catar e na costa de Omã. O acordo foi uma troca de favores pela aceitação da Grã-Bretanha da conquista de Hejaz por Ibn Saud, que até então havia sido governado por Hussein ibn Ali,
xerife de Maca e o chefe da família Hashemita, que é uma ramificação da tribo a qual o profeta Maomé, em tese, teria supostamente pertencido. Isso abriu caminho para um estado unificado do Mar Vermelho ao Golfo. Mesmo sendo expulsa da Arábia, a dinastia Hashemita manteve um papel fundamental na região, já que em 1921 os britânicos colocaram um dos filhos de Hussein, o Faisal, no trono do Iraque e instalaram outro, Abdullah, como chefe da Transjordânia. Do final da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial, o território que era do Império Turco Otomano foi dividido entre as potências coloniais europeias em subunidades bastante coerentes. Os britânicos ficando com a Palestina, Transjordânia, Iraque, sul do Iêmen, chamado então de Protetorado de Aden, Egito e Sudão, os franceses com o Líbano e com a Síria, e os italianos com a Líbia. Após a Segunda Guerra Mundial, a dinastia Wahhabita saudita só não colapsou por falta de proteção inglesa porque os Estados Unidos entraram em cena, principalmente para resguardar o petróleo que havia sido descoberto por uma empresa petrolífera americana que iria se tornar futuramente a Arabian American Oil Company, a Aramco. Embora o Oriente Médio tenha se tornado uma região altamente dividida do final da Primeira Guerra até metade do século XX, a Península Arábica, graças à liderança saudita e dos Emirados Árabes, conseguiu por sua vez ter mais estabilidade geopolítica que todo o Oriente Médio. Os califas sauditas e dos Emirados conseguiram manusear bem a influência externa, se afastando dos interesses coloniais europeus, não caindo nos movimentos marxistas patrocinados pela União Soviética e ainda por cima conseguiram manter a coesão quando movimentos populares revolucionários derrubaram a monarquia no Irã. E com o fim da Guerra Fria, essas elites conseguiram ainda mais influência no mundo islâmico e árabe, aliás, até mesmo no próprio Ocidente, se engajando num embate silencioso contra o Irã, que levaria os dois blocos, o movimento xiita persa e o movimento sunita saudita, a emularem uma espécie de mini-Guerra Fria islâmica, pelo controle do Oriente Médio e da África do Norte, que iria resultar na chamada Primavera Árabe, com ambos os países disputando secretamente controle de grupos terroristas e de governos na região. Porém, passados mais de 10 anos, essa versão islâmica da Guerra Fria ficou inconclusiva, sem sinais claros de uma vitória nem para os iranianos e nem para os sauditas. Com os sauditas fracassando em derrubar o regime na Síria, aliado do Irã, e os iranianos fracassando em transformar o Omã e o Iêmen em fantoches de Teherã, numa posição anti-Arábia Saudita. Contudo, diante de um cenário com o Ocidente desgastado e com os Estados Unidos cada vez menos interessados nos assuntos do Oriente Médio, as elites sauditas se veem divididas em um cenário que pode indicar uma potencial ascensão do seu papel na geopolítica mundial ou um cenário onde novamente precisam recorrer à tutela de outras potências para manter a sua estabilidade. Neste caso, agora olhando para a China, enquanto costura acordos simultaneamente com a Rússia e com a Índia. Independente do caminho que decidirem trilhar, que pode até mesmo ser um terceiro, com um cenário intermediário que concilie esses dois cenários, a situação dos países da Península Árabe é grave de qualquer forma. A dependência do petróleo não foi superada, sua mão de obra está entre as menos qualificadas do planeta e sua dependência de abastecimento alimentar e de produtos industriais vindos de fora é simplesmente assustador. Tentando copiar o Catar, o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, que têm de forma modesta conseguido atrair cérebros estrangeiros e investimentos internacionais, a monarquia saudita tem buscado fazer o mesmo para eles, inclusive com projetos ambiciosos e que prometem ser futuristas, como a especulativa e irrealista cidade de Neom, que inclusive tem um vídeo no meu outro canal, o Horizontes Futuristas, onde explico por que é uma ideia ridícula fadada ao fracasso. Porém, essas tentativas têm fracassado fragorosamente. Afinal, simplesmente pessoas qualificadas de outros países não querem migrar para um país religiosamente autoritário
e investidores internacionais não conseguem confiar em um regime economicamente tão estável e volúvel. Mesmo o Catar, o Bahrein e os Emirados Árabes só têm tido algum sucesso nessa atração global justamente porque precisaram diminuir o radicalismo de suas leis religiosas e fazendo vista grossa a uma série de aspectos ocidentais e modernos, que eles considerariam inaceitáveis de sua perspectiva muçulmana em outros períodos. E mesmo no caso desses três, há muitas dúvidas se continuarão seguindo em direção a um modelo mais tolerante, desenvolvido e moderno, ou se subitamente, do dia para a noite, não irão recair de volta às versões radicais da lei islâmica, o que, se acontecesse, afastaria justamente esses cérebros e todo esse investimento internacional. Assim, a Península Arábica é um ponto crítico da geopolítica, não só pela sua posição, mas também pelo seu momento, com ela estando na encruzilhada de evoluir para modelos civilizacionais mais eficientes ou correndo o risco de manter uma situação de pressão constante em cima de si própria, que pode vir a fazer com que os países da região desabem sobre seu próprio peso. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, de se inscrever ativando o sininho de notificações e, se vocês gostam do meu trabalho, considere a hipótese de virar membro do canal. Além de me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês, ainda por cima o membro tem acesso aos vídeos exclusivos, aos vídeos de forma antecipada e ainda interage diretamente comigo, tanto no grupo do Telegram dos membros como nas lives exclusivas que se dão uma vez por semana aqui no canal. Abraços e até o próximo vídeo.